bem-vindos a mais um episódio de Café na América, o podcast que conta histórias de imigrantes que chegaram nesse país e fizeram a sua história. E hoje eu tenho uma história muito linda para mostrar para vocês, história de resiliência. Você, imigrante que está chegando nesse país aqui, vale a pena ver esse episódio. O prazer em receber a Ana Sofia, vai contar a história dela, que vai servir de inspiração para tantas pessoas. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E eu quero saber de você, como foi a trajetória, o que te trouxe para os Estados Unidos, há quanto tempo você está aqui? Oi, André, obrigada. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui participando disso, né? Bom, eu cheguei aqui com 19 anos. Qual ano? 2001, em agosto de 2001. Já estou aqui nos Estados Unidos fazem 24 anos. Faz parte da velha guarda como eu, tenho 28. Dos telefonemas de cartão, né? Sem telefones celulares. E estou aqui há 24 anos. Vim com 19 anos, só aqui em Orlando. E você veio para quê? Para estudar? Algum amigo que te convidou? Exatamente. Eu tinha recém terminado o colegial, já tinha prestado um vestibular, mas morava de república com algumas amigas. E elas quiseram vir. E pediram a ajuda da minha mãe para virem, para tirar vistos e essas coisas. E eu entrei meio que de gaiata no navio, porque fui tirar o visto junto com elas e elas me estimularam para vir. Então, na verdade, nada me atraía a um propósito, ou estudar, ou fazer o dinheiro, ou construir alguma coisa. Vim realmente buscar um certo tipo de independência da mãe, né, com 19 anos. E graças a Deus, porque minha mãe ficou muito temerosa por me mandar para cá, por ser muito nova, mas ela escolheu eu viver a minha vida, o que Deus tinha para mim, né? Ela confiou no que ela te ensinou, que você ia vir, você ia conquistar sua independência, você ia mostrar que você seguiu o que ela te ensinou. Exatamente. E aí ela me liberou para vir, ela veio comigo, viemos num grupo de 10 ou 12 pessoas. E assim começou a nossa jornada aqui. E dessas 10, 12 pessoas, todas ficaram ou foi só você? Muitas delas ficaram, uma já mora na Itália, outras voltaram para o Brasil. E eu acho que contato mesmo até hoje, das 10, 12 que está aqui comigo em Orlando, só tem uma. O resto eu tenho alguns contatos ainda de alguns que voltaram para o Brasil, da minha amiga que foi na Itália. Mas aqui só ficou um, apesar de terem ficado muitos anos, né? Todos acho que ficaram de mais de 10 anos. E quando você chegou aqui, o que foi, assim, a primeira sensação? Você falou assim, estou em Orlando, na terra do Mickey. Qual foi a sensação que você teve? Olha, uma aventura. Uma aventura, porque eu não vim num propósito, não vim fazer nada, vim viver a vida, vim testar, vim sair da independência, ver outros ares. Primeira vez de avião também. Então já foi uma novidade muito grande. E você é de onde do Brasil? Eu sou de Recife. Recife. Sou de Recife, Pernambuco e tenho uma história na Paraíba, no sertão da Paraíba. E a gente chegou aqui, achei tudo muito limpo, tudo muito plano, aquele silêncio, né? Achei tudo muito lindo. E até uma dica para as meninas que são debutantes, que às vezes o pessoal fala assim, você quer ir para Disney ou você quer ter a festa de 15 anos? Eu posso falar por experiência própria, é melhor vocês terem a festa de 15 anos, porque olha onde eu estou hoje, né? Então, às vezes, você quer troca um desejo pelo outro, e o outro você pode realizar a qualquer momento. Os 15 anos só tá lá as fotos e os vídeos e tá para os meus filhos verem hoje, né? Então, vim com os amigos sem saber nada, sem conhecer ninguém. Viemos os 10 e os 10 nos fortalecemos juntos e aprendemos juntos, né? E aí você foi viver aonde? Sua mãe te bancar? Você já teve que chegar e trabalhar? Como é que foi? Sim. A gente veio com uma certa quantia para poder se movimentar, né? Uhum. Teve uma moça que supostamente iria ajudar a gente a alugar apartamento, arrumar emprego, essas coisas e tal. Só que a moça que supostamente ia nos ajudar com isso, no dia seguinte iria para Miami. Então, a gente acabou que ficou assim, presos no hotel por alguns dias, até que conhecemos acho que na época, nem sei se tem mais essa empresa, a Starlight, que nos levou para o housekeeping, né? Eu acho que 90% de nós imigrantes vamos
passar por essa experiência de hotelaria. Então, começamos E é uma lá. experiência que edifica, não é? Oh, que é aquela história, né? Onde a gente, filho chora e a mãe não vê. E a mãe não vê. Mas de muito crescimento, de muitas boas risadas, que é tudo a forma, o ambiente, quem faz é você, né? Às vezes é muito doloroso, mas são escolhas. A gente sempre tá propenso a fazer as escolhas e foi ali o que eu fiz, né? Tudo muito novo, mas conseguimos chegar. E depois da faxina, você teve outro trabalho? Quando foi que você mudou essa parte da sua história? Então, eu saí da hotelaria e fui para uma empresa americana de casas, de limpeza de casa. E fiquei lá, acho que por alguns anos, e depois fiz o meu próprio schedule de casas, onde eu me mantive até pouco tempo atrás, quando eu decidi, porque passei por um divórcio, e aí tive que ser mãe solo, né, na América, me virar sozinha, até as coisas como... Acho que até ouvi um outro podcast, a mãe falando que o dinheiro é mais fácil, você consegue fazer o seu próprio horário, ter um bom retorno financeiro rápido, sem ter que semanalmente. Uhum. Então, foi o que eu consegui fazer para poder segurar a onda do meu filho sozinha. Então, fiquei nesse schedule de casa até um tempo que cansei. E decidi, tive a oportunidade de, graças a Deus, me legalizar no país. E decidi fazer algo que eu gosto de fazer, que era tratar com beleza. Fiz um curso de manicure, né, de nail design. E comecei a trabalhar com isso. E fiquei alguns dias, continuei em algumas casas. Uma, até hoje, eu trabalho, que é para uma médica. Cuido da casa dela. E trabalhei com unha até o ano de 2022. E o que aconteceu em um ano de 2022 que você teve que fazer essa transformação na sua vida? O ano de 2022 foram muitas surpresas que me trouxeram aqui hoje no seu podcast, né? O meu propósito era um futuro me organizar para fazer o curso de podologia. Eu gostava muito, gosto muito do que eu fazia, né? Gostaria muito de ter dado continuidade, mas infelizmente Deus me trouxe uma surpresa. Eu engravidei de um segundo casamento, do meu segundo casamento hoje, e meu filho veio com síndrome de Down. Né? E esse diagnóstico foi dado já na gravidez ou foi depois que o bebê nasceu? Não, foi dado na gravidez. Foi durante a gravidez. Lógico que a gente causa aquele impacto, né? E agora? Não é o que você sonha, não é o que você quer, não é o que você planeja, não é o que você projeta, né? Mas confiei em Deus ali e posso confessar que eu acho que eu e muitas mamães, ou até algumas mamães atípicas que possam ter recebido um diagnóstico agora, segura firme e tá tudo bem você sentir medo e dizer não quero um filho com algum tipo de deficiência. Porque eu acho que isso acontece com muitas mamães. Verdade. Né? De a gente não querer. Então, passei... Não posso dizer que me constrangeu ou me entristeceu, mas todos os dias eu pedi a Deus que meu filho não viesse com síndrome de Down, né? Mas que se todavia fosse feito, se fosse a vontade dele tem que prevalecer, eu acho que a vontade dele sempre prevalece na nossa vida, era que ele me desse duas coisas. Condição, me capacitasse para ser uma mãe atípica e que não me deixasse reclamar nunca por isso. Que né? lindo. E assim, me ajudou muito durante a gravidez ler salmos. Eu acho, a minha vida inteira, eu acho que eu me converti aqui, me tornei cristã aqui em 2004. E até então eu acho que eu nunca conheci o verdadeiro Deus até então. Nunca me conectei de uma forma verdadeira com Deus como isso. Porque geralmente a gente acha que Deus é um gênio da lâmpada. Ele tem que fazer a nossa vontade. Realizar todos os nossos desejos sem contestação. Exatamente. E quando não acontece da forma que você quer, você faz birra, chora, se chateia, fica de mal com Deus. E graças a Deus, com essa gravidez, o Senhor me conectou de uma forma assim, muito, muito, muito boa. E com essa notícia que você teve, você demorou quanto tempo para você poder assimilar, aceitar e se preparar pro novo que estava acontecendo na sua vida? Então,
Porque às vezes pode ter mamães que ela se cobra de, na hora que eu penso, né, pelo pouco que eu venho lendo a respeito, que quando ela recebe o diagnóstico, que ela é obrigada já a ter uma reação positiva. E nem sempre é assim. não. Primeiro vem de contestamento, de revolta, depois o que que eu vou fazer com esse novo que está acontecendo na minha vida? É como eu falei, durante a gravidez, os 2 primeiros dias eu chorei muito, né, obviamente, mas, gente, quem estiver passando dificuldade, leia um livro de Salmos, porque me ajudou muito, me ressignificou muito aprender de Deus, aprender que pessoas que tinham tudo, como o rei Davi, tinham tudo, mas sofria, passava por frustrações, por perseguições, por dores de alma, mas a gente entregar tudo ao Senhor, mesmo sabendo que na dor o Senhor transforma, né? E isso me ajudou muito nessa fase da gravidez. Então tá tudo bem realmente chorar, tá tudo bem você não querer, mas a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, né? Então tá tudo bem chorar, tá tudo bem se entristecer. Quando meu filho nasceu foi uma nova etapa de incertezas, porque ali a gente, até então, durante a gravidez, a gente sempre tem aquela esperança de, tipo assim, não vai vir, né? A gente já ouvi vários casos de mãe que Ser grávidas diagnosticada e não... e chegar na hora o filho ser perfeito nos nossos olhos, né? Saudável e tal, sem nenhum tipo de condição. Mas no meu caso, ele realmente foi certo, né? O Joseph tem síndrome de Down, a trissomia livre do 21, e eu acho que, na verdade, o processo da gravidez me fez aceitar aquilo, né? Porque, querendo ou não, eu já estava preparada. Se não viesse com nenhum tipo de deficiência, ótimo, glória a Deus, que a gente vibra. Mas se viesse, eu já estava preparada para aquilo e sabia que o Senhor iria me capacitar. E quando você recebeu essa notícia, eu tive uma amiga, isso foi coisa real que aconteceu lá em New Jersey, muitos anos atrás, que ela teve um diagnóstico que teria síndrome de Down e eles deram a opção para ela de fazer um aborto, se ela não quisesse ter o filho com a síndrome de Down, de não ter a criança. E ela optou por ter, e quando nasceu, a criança não tinha a síndrome. Eles te deram essa opção também? Não, mas muitas mamães já me relataram. Inclusive, algumas até chegaram a concordar com isso, de querer fazer, né? De retirar o neném. Mas na hora que você para, pensa e respira, por que fazer? Se Deus realmente sabe todas as coisas, Ele nos formou, a palavra dele fala que Ele formou. Antes que a gente chegasse ao ventre da mãe, Ele já nos chamava pelo nome, né? Então, já ouvi falar também em alguns casos que a trissomia, ela é gerada já com 6 horas de um embrião no útero da mãe. Então, não é um acaso, não é um erro. É a vontade soberana de Deus para que se cumpra um propósito. Né? E o que trouxe de transformação na sua vida? Porque até você ter uma criança que precisa de seus cuidados o tempo todo, toda criança precisa, mas no seu caso mais ainda, com o nascimento do Joseph, o que trouxe assim de transformação na sua vida? Você, Ana Sofia, como pessoa. Posso falar que foi uma mudança assim 360 em geral, porque eu falo que ser mãe solo me deu força para resiliência, saber que quando a gente pensa que a gente tá fraco, a gente é forte, né? Mas o Joseph, ele ressignificou, me deu um propósito, uma vontade e um entendimento do que o Senhor quer para mim, para minha casa, para minha família, né? Me fez crescer como pessoa. Às vezes a gente acha, a gente tem valores, a gente não faz mal ao próximo, a gente vai na igreja. Mas o Joseph, ele me trouxe muito mais dependência de Deus, muito mais gratidão no coração, me conectou com pessoas que eu acho que eu jamais poderia imaginar que ele me conectasse, né? Uma coisa que eu falo, gente, não andem sozinhas. Procurem alguém que possa te abraçar, que possa falar a mesma língua que você, que possa te ajudar nos momentos difíceis e que possa te levantar quando tiver tudo ruim, porque nem sempre tudo tá bom, né? Verdade. Mas isso e foi dessa
dessa nova jornada sua de mãe atípica, você se conectou com outras mamães, né? Sim. E criou um grupo. Me fala mais a respeito. Foi onde eu falo, né? Ele me conectou com essas pessoas e onde eu aprendi tanto. A gente aprende a amar mais, a gente aprende a ser feliz no pouco, né? A gente aprende histórias lindas e você faz, uau, como é bom participar disso. Por isso a nossa luta hoje pela inclusão. Eu te agradeço pela oportunidade de fala, porque eu acredito que tem muitas mamães brasileiras ainda com filhos atípicos que não nos conhecem e eu acho que você está dando uma abertura para que isso aconteça, né? Que a gente fica meio que separadas, mas nós começamos num grupinho de 4 mamães e hoje nós somos 22. 22 mamães brasileiras com filhos com a trissomia do 21. Que bonito, parabéns, parabéns por essa iniciativa e é um prazer receber você para poder falar nisso, porque muitas mamães estão aqui longe da família, teve os bebês aqui, não tem nenhum suporte, não sabe como cuidar, às vezes não sabe como procurar os próprios direitos. E eu acho que esse grupo vem para isso, para poder uma passar informação para outra. Às vezes você foi lá e descobriu uma coisa que ninguém sabia ainda, e você vai repassar isso e vai só fortalecendo uma a outra. Exatamente, é exatamente isso que acontece. Nosso grupo teve uma mamãe recente que foi com o nosso evento. Eu acho que esse evento, para mim, começou... Se foi o segundo ano, esse ano, de março, né, de comemoração à trissomia do 21. E a gente fez o primeiro ano muito, muito baixinho, né, poucas pessoas, foi muito de última hora. Mas esse ano a gente já contou com uma parceria gigante, muitas mamães já chegaram. E nesse evento, chegaram no grupo 2 mamães. Então, a gente precisa falar sobre o assunto, dizer às mamães, venham para fora, venham se conectar com outras mamães, não se isolem, não fique sozinha, não passe dificuldade sozinha, não queira aprender sozinha, porque a gente está aqui para dividir. Em outras conversas com a Ana Sofia, ela estava explicando para mim que tem muita mamãe que se isola, tem muita mamãe que não leva o seu filho a qualquer lugar, acaba limitando a estar em casa, a não realmente se conectar com outras pessoas, com outras crianças. O que você diz para essas mamães? Não façam isso, porque eu acho que vocês prejudicam, silenciam seus filhos e acabam se silenciando também, né? Porque tem certas crianças com deficiências, como o autismo, muitas vezes, a síndrome de Down, sim, tem face, né? Você olha para uma criança com síndrome de Down, para uma pessoa com síndrome de Down e você enxerga que tem. Mas tem muitas mamães com filhos autistas que às vezes se fecham para evitar olhares, para evitarem situações, né? Eu já convivi com o caso de mamães de dizer, eu não vou levar porque não vai dar certo. E eu falo, não, esse é o ambiente que eles têm que estar, né? Junto com a gente, não se calem, não se fechem, venham para perto, se agreguem junto com as outras mamães, aprendam com outras mamães, porque eu acho que se a gente expõe nossos filhos e expõe o que a gente quer para os nossos filhos, a gente luta sempre por inclusão. E a gente só vai conseguir isso dando um passo à frente, falando e dizendo, tá tudo bem. Nem sempre tudo vai ser flores. Vai existir algum olhar de repulsa, de constrangimento para sua criança. Lógico que a gente não estou falando que tudo vai ser flores, mas não importa. Se você quer a inclusão, vamos ensinar aos pais, aos amigos do amigo, a ser incluso, a falar que tudo bem as diferenças, está tudo bem ser diferente, respeitando, amando, incluindo, trazendo para perto, né? Porque hoje a gente vê muita situação no seu aniversário, a gente viu tantos relatos de mamães que estão passando por dificuldades dentro da escola. Verdade. Né? Então, eu acho que se a gente trouxer essas mamães para fora, para que todos vejam, como, por exemplo, o Branch da Inclusão, ele me trouxe até você hoje. Né? Por quê? Porque a gente precisa abrir, a gente precisa falar, a gente precisa comunicar e não ter vergonha das nossas crianças, por quem elas são, pelas deficiências que elas têm. Não, vamos mostrar para o mundo que está tudo bem ser diferente, que a gente tem que respeitar, independente de ser gordo, magro, rico, pobre, negro, branco, deficiente ou não, síndrome de Down, autista,
com algum tipo de paralisia cerebral. Gente, vamos trazer nossos filhos, vamos sair e mostrar para o mundo que são dignos, eles são valiosos e são preciosos para o mundo. Muito bonita a causa, eu acho, como você falou, tem que colocar essa voz para fora, né? Tem que lutar pelos direitos, Sim. tem que saber as dores do processo, como ajudar outras pessoas a prosseguir, seguir em frente. E eu queria te saber, você hoje tem contato com muitas mamães atípicas. Sim. Existe um diferencial entre a forma com que é tratado no Brasil com os Estados Unidos? É a mesma coisa? Quais as maiores queixas dessas mamães atípicas? Olha, no Brasil eu sei que muito problema com terapias, com planos de saúde, né? Aqui não fica muito diferente, desde que você tenha um plano de saúde pelo governo federal. Porque se você tem o plano de saúde que não seja por eles vão ter um certo limite, uma certa cota de terapias. E os nossos filhos vão precisar de terapias constantemente. Muito. Então, eu passei por esse problema de ter o meu filho baixo o meu plano de saúde e ele ficou quase 6 meses sem terapias porque ele não... A cota de terapias do plano tinha se encerrado. E realmente, terapias aqui realmente é muito cara, né? Mas nós temos aqui... Estou aprendendo também, nesses 3 anos existe fundação, existe associação, existe o pessoal aqui também brasileiro que também está trabalhando, não sei se eu posso falar o nome. Pode sim. Da Legacy, que está trabalhando também com várias coisas, ajudando bastante a comunidade. Então, vamos se juntar, vamos buscar informação e que vai dar certo. Mas eu acho que a queixa, tanto aqui como no Brasil, é problema com planos de saúde, por causa das terapias em si. É importante a gente falar sobre a nossa comunidade que está se unindo para todos os problemas do imigrante. Como tem da Legacy falando sobre as crianças que precisam de cuidados especiais. Tem agora a Renata Miranda também, que faz um trabalho lindíssimo, que vai inaugurar um novo espaço aí para poder... É voluntário, gente, é voluntário. Esses imigrantes vieram para cá, fizeram a história deles e agora está ajudando a outros imigrantes a fazer a história também. E é de uma forma, assim, voluntária. Não estão recebendo nada por isso. Então é muito importante a gente falar disso, porque é muito fácil muita gente falar assim, não se mistura com o brasileiro aqui, porque brasileiro vai te ferrar. Não. Nós temos uma comunidade linda aí que tem muito para fazer um pelo outro. Se você quer ser voluntário também, procura a Renata Miranda, procura a Legacy, procura a Ana Sofia, que ela vai te direcionar. Essa mulher tem voz e a gente tem que fazer ela gritar nesse país aqui pelos direitos do filho dela e de todos os filhos que precisam de ajuda realmente. Então, eu espero ter todas as pessoas aqui no nosso podcast também falando a respeito, porque eu acho que é uma causa que eu quero me aprofundar. E eu vi também, em algumas coisas que eu li a respeito, muita mamãe acaba descobrindo uma nova profissão devido à necessidade do seu filho. Eu já vi muita mãe de filho especial que virou fisioterapeuta, virou massagista, você entendeu? Então eu acho assim, mamãe, se você também pode fazer a diferença na vida do teu filho e de outros. É uma boa chance. Sim, com certeza. A gente tem que a gente vive em uma eterna descoberta, né? Todo dia a gente descobre alguma coisa, todo dia a gente tem que fazer algo melhor, a gente tem que melhorar em alguma coisa. Eu aqui já conversando com a Andrea, já descobri que daqui a pouco eu vou ter uma nova profissão. A gente estava comentando com a Ana que existe massagem para crianças especiais, então a gente tem uma técnica que a gente usa específica, falando com ela que ela, olha, já me vejo uma massagista de crianças especiais, exatamente. Olha. Então vamos lá, né, mamãe? Vamos vir com a tia Andrea aqui para aprender a acalmar nossos filhos, porque eu acho que tudo tem... O toque cura. Né? A gente fala que um abraço cura. Você tá ali, a gente tá trazendo tranquilidade, relaxamento, né? Então, assim, as nossas crianças vão estar bem relaxadas. Quem sabe trazer mais uma cura, mais um relaxamento, uma tranquilidade, um alívio para as nossas crianças, né? Porque elas tendem a ser mais agitadinhas um pouquinho, mas tá tudo certo. Vamos se descobrir. E tem muitas mães, realmente. A gente se descobre professora, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga. E a gente vai aprendendo tudo um pouco.
psicóloga, pedagoga, né? E a gente vai se descobrindo. Quando a gente vê, a gente tem um combo de coisas. E o mais importante dessa comunidade, das pessoas se unirem, é o fato de que as mamães precisam de ajuda também. Não são apenas os filhos, né? Tem hora que a mãe se vê no chão, a mãe se vê sem energia. Então, é hora que uma levanta a outra, né? Eu acho que é a importância desse grupo, de se unir, de tentar buscar o que é melhor, não só para o filho, mas para essas mamães que precisam de uma rede de apoio e que, às vezes, aqui fora do país não tem. É exatamente o que o pessoal da Legacy fez, trazendo um tempo descontraído, com vários temas para a gente aprender. E tem uma mamãe que costuma falar assim, inclusive para maridos, para pessoas de perto, para familiares, cuide de quem cuida. Porque é exatamente isso. Às vezes a gente está cansada, a gente está estressada, porque não tem só a demanda de terapias, de estímulos, de médicos, mas tem toda a carga de um trabalho, de uma casa, de outros filhos, né? E às vezes, muitas vezes, a gente realmente se sobrecarrega. E eu acho que você ter alguém para expor a sua frustração, de se sentir mal, aconteceu assim, não consegui escovar os dentes do meu filho direito, eu tô com problema com plano de saúde, tô estressada porque não aprende aqui. Então, eu acho que isso, a gente cuidar uma da outra, é muito importante, né? De tudo bem, que elas estão falando a mesma língua, que muitas vezes as pessoas podem achar, não trabalha e tá tudo bem, né? E não é, a gente tem uma carga, assim, muito, muito cheia. E quando a gente tem pessoas que falam a mesma língua que a gente, que vão nos entender, é muito bom. Mas fora as mamães, eu falo para familiares, para amigos, cuide de quem cuida, né? Dê uma força, pergunta se está precisando de alguma coisa, quer que eu cuide do seu filho, vai dar uma voltinha, né? Que eu tenho mamães que ficaram 8, 10 anos sem ter uma noite de restaurante com o esposo. Porque não tem quem fique com os filhos. Então, um grupo de vida da Igreja Batista, até inclusive já estão querendo montar isso, querendo cuidar de quem cuida. Então, gente, venham para fora, venham se conectar com a gente, porque é muito bom a gente ter a cumplicidade uma com as outras e se apoiar nisso. Existe um leque de pessoas brasileiras, de comunidade brasileira que estão aqui para ajudar vocês. Então, tentem se conectar e vir para fora. Não se isolem. Ana, e qual é agora o seu projeto, o seu sonho? Quais são os seus projetos para o futuro? Olha, essa questão da inclusão mexe muito comigo. Porque, como eu já tinha falado lá no seu aniversário, quando você me deu o poder da palavra, enquanto o nosso filho está pequeno e está na cúpula da igreja, dos familiares, dos amigos, é tudo muito bom. Mas e quando a gente sai dele? Quando nossos filhos vão para a escola, né? Então, hoje os meus projetos, junto com as minhas mamães, é a gente levar a inclusão. Ensinar as pessoas, aos pais principalmente, porque as nossas crianças vão estar no nível escolar. E se os pais não ensinam as crianças a como tratar uma criança com deficiência, eles vão sofrer. Né? Então, eu acho que nós estamos, esse ano foi o 2º ano do Brunch da Inclusão, e cresceu muito. No 2º ano, a gente teve pessoas enormes ali nos ajudando, nos dando voz para isso, e espero que esse projeto cresça, que mais mamães venham e agreguem isso, para que a gente possa ajudar a comunidade brasileira a ter informação, a expor nossas crianças, porque não são crianças, por mais que alguns dos nossos filhos nascem aqui, mas vão ser sempre filhos de imigrantes. Verdade. Né? Então, já tem algum certo afastamento por serem filhos de imigrantes. E com deficiência, nós temos dupla causa. Verdade. Né? Então, os meus projetos hoje é trazer as mamães, fortalecer essas mamães que têm, assim, sabedoria, propriedade para falar sobre o assunto, a trazer a inclusão. A trazer as mamães, vir as mamães para fora e botar o propósito delas para fora. Porque tá sendo bem difícil eu estar aqui hoje, mas eu estou expondo, você me deu a voz e eu peguei a oportunidade, que todas as mamães peguem a oportunidade de falar sobre isso. A trazer o respeito, o amor, a justiça e a equidade para as nossas crianças. No ambiente de trabalho, no ambiente da escola, no ambiente da faculdade,
no ambiente de uma festinha, né? Porque não se trata só de levar para festinha. É de você trazer para junto na festinha, chamar para dançar, vamos sentar na mesa, vem cá comigo, né? Então, hoje a minha voz é para isso, é para conscientizar para a mamãe que vai ficar tudo bem, mamãe. Novo diagnóstico, o projeto que a gente tem do nosso Instagram é para trazer acolhimento para as novas mamães, porque eu sei que não é fácil quando a gente tem nas mãos o que a gente não projeta, o que a gente não quer, o que a gente não deseja. Porque ninguém quer um filho com deficiência. Mas é trazer o acolhimento que vai ficar tudo bem, que não existe diferença de um filho típico para um filho atípico. A gente ama igual, com alguns detalhes, mas que o Senhor que fortalece. Né? E como foi a reação do seu filho com esse diagnóstico? Aí foi... Ele ficou surpreso quando a gente falou da probabilidade, né? Mas quando o Joseph nasceu, que foi feito o cariótipo e realmente deu o 100% da trissomia, ele chorou bastante. E eu fui confrontar ele porque a gente fica assim assustada, lógico. É difícil para um adolescente tipo ter um irmão que não era o que eu queria, da forma com que eu gostaria que ele fosse. E ele chorou muito e eu fui confrontá-lo e disse: por que você está chorando, filho, e tal? Você acredita que vai amar menos o seu irmão porque ele tem a síndrome de Down? E ele falou muito para mim, e isso até às vezes me emociona muito. Por isso, a minha luta hoje sobre a inclusão e sobre ficar tudo bem. Porque ele falou: não, mãe, não é isso. É porque o mundo é mau. Então, a gente tem que transformar o mundo mau num mundo com amor. E eu sei que hoje é tão difícil, não só para as nossas crianças com deficiência. Hoje em dia, a empatia está muito em falta. Verdade. Né? Mas com nossa voz a gente pode melhorar alguma coisa. Porque se uma criança, é o que eu falei, eu sempre costumo falar, se uma criança dentro da escola aprender a amar, a respeitar, a ajudar, ela já vai fazer a diferença na vida do meu filho dentro da escola. Se uma criança fizer isso, meu filho vai estar num ambiente seguro, né? Então, é isso que eu quero para mim, um projeto de vida para mim e para minhas mamães que estão naquele grupo ali. A gente abrir a voz. Parabéns pela sua causa. E agora eu quero que você deixe uma palavra para justamente bem direcionado mesmo para essa mamãe que acabou de receber um diagnóstico ou que já está passando, já teve seu filho e não sabe como agir, né? Como preparar um território melhor para ele, né? Então eu quero que você direcione bem para essa mamãe que está passando pelo que você passou. Vai ficar tudo bem. Não se sinta mal pelo tempo difícil, por não conseguir assimilar a situação. É sempre muito difícil a gente assimilar aquilo que a gente não quer. Mas existe um poema, se vocês puderem buscar, é uma viagem à Holanda, que a gente direciona, a gente planeja ir a Paris, aprende a língua, vai querer visitar os melhores lugares e você entra no avião e de repente a aeromoça faz bem-vindo à Holanda. Como assim a Holanda? Mas a minha vida inteira eu planejei estar em Paris. Por que eu estou na Holanda? Aconteceu. Um desvio de voo. Então, desfrute da Holanda. Existem flores, existe beleza. E aprenda da Holanda. Ressignifique o guia. E que vai dar tudo certo. Vocês estão prestes a desfrutar e a conhecer coisas que vocês não podiam imaginar. Eu hoje estou aqui com uma super empresária num podcast que eu nunca me imaginaria estar. E é isso, vocês vão conhecer pessoas, vocês vão viver um mundo diferente. Então, desfrute da Holanda. Se vocês estão por aqui, por Orlando, nos conheça, venha falar conosco. Qualquer coisa podem procurar aqui a Andréa também, que ela sabe como nos encontrar. E é isso, desfrutem da Holanda, vai ficar tudo bem. Que lindo, muito obrigada, Sofia. A gente vai deixar a sua rede social aqui para as mamães que precisam de ajuda, de conexão. É um trabalho que está apenas começando, né? A gente tem muito para fazer. O que precisar de mim, da minha empresa, estamos aqui de braços abertos para poder abraçar essa causa e fazer a diferença. Eu acho que é isso.
a gente tem que erguer umas às outras. Eu falo no sentido, como diz o meu podcast, né? É o Café na América, é a vida do imigrante. Não é só a mulher, não é só a empresária, não é só a dona de casa, mas é o imigrante, é o homem, é qualquer pessoa que veio para esse país aqui conquistar algo e que se deparou em situações que nunca pensou na vida, né? Exato. Então tudo vai ficar bem, né? Como você disse, tudo vai ficar bem e a gente tem que se unir para que a gente possa ultrapassar isso o mais rápido possível e da melhor forma também. Muito obrigada por ter aceito o meu convite e o que precisar, estamos aqui à disposição. Ok, muito obrigada. Obrigada por nos dar voz. Que o Senhor te abençoe. Eu só quero dizer que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. Mas antes disso, o versículo fala que a gente tem que renovar a nossa mente, para que a gente possa reconhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, um incentivo para vocês, independente de você ser mãe atípica ou não, traga a sua mente voltada para o que é bom, para o que é justo, para o que é amoroso, para que você possa entender que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Nem sempre é a sua, mas é a de Deus. Então, ressignifique a sua mente para que você possa desfrutar do melhor de Deus. Lindo, muito obrigada. Obrigada a você. Se você conhece alguém que tem uma história super marcante aqui nos Estados Unidos, uma história de resiliência que vai ser de inspiração para outras pessoas, entre em contato, inscreva aqui no nosso canal. Não esqueça de deixar o like e vem contar a tua história.